e o ministério do Senhor aqui na terra. Amém? E como nós sabemos, ele iniciou o seu ministério com 30 anos. Amém? Então, o ministério dele, primeiro, ele foi batizado nas águas por João Batista, a qual a gente conhece bem, está aqui também no capítulo 3. João Batista é convidado a batizar Jesus e ele fala assim: não sou digno para isso, eu é que tenho que ser batizado. Mas Jesus, para cumprir tudo que havia de cumprir, ele então pede para João Batista, o João Batista batiza ele. Quando João Batista batiza ele, há aquela cena em que a gente vê uma pomba vindo sobre ele, representando o Espírito Santo, e uma voz falando: esse é meu filho em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E aí a gente pode ver claramente Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo ali, claramente, as três pessoas de Deus em um só momento. E a partir desse momento, então, Jesus, olha que confessa ali diante dos homens, queria iniciar o seu ministério, automaticamente inicia o capítulo 4, que é o que acontece com a gente também, A gente tem uma caminhada na igreja, e aí a gente se batiza, e aí a hora que a gente vai iniciar a obra, a gente tem que passar por alguns processos, que foi o que aconteceu com Jesus. Capítulo 4, versículo 1, agora a gente vai entender. Amém? Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Essa palavra tentado aqui também, igreja, ela pode ser traduzida como provado. Amém? Porque na verdade Jesus ele foi lá para ser provado. Por quê? Havia necessidade de um homem íntegro, sem nenhum pecado, para poder então ser o Messias. Não podia ter nenhum tipo de pecado. E o que o Satanás foi fazer? Foi provar a Jesus para ver se verdadeiramente ele ia conseguir passar pela provação e sair daquele deserto sem cometer nenhum pecado. Por quê? Se Jesus pecasse, frustraria-se o plano de Deus, que era de salvar o mundo através do seu filho. Então, o diabo sempre ele faz o que? Ele se opõe ao plano de Deus, tentando atrapalhar. Amém? E aí foi o que aconteceu. E a palavra de Deus diz assim então: Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, igreja, houve uma preparação, E esses 40 dias aqui, Elias também jejuou 40 dias, Moisés também jejuou 40 dias, e após esse jejum, a gente vê que a carne verdadeiramente está fraca, mas o espírito ele está firme, está forte. Continuando aqui, após esses 40 dias de jejum do Senhor, ele então, no versículo 3, aproximou-se o tentador e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Amém? Primeira coisa, igreja, que Satanás vai tentar nos seduzir, ou nos tentar, ou nos provar, é no físico. Por quê? Jesus estava 40 dias em jejum. Ele estava extremamente com fome, porque ele era 100% Deus, mas 100% homem. Então ele estava com muita fome. Seu corpo precisava, necessitava, ansiava por alimento. E Satanás vai oferecer o quê? O alimento, o físico. Então a primeira coisa que Satanás vai tentar nos seduzir é com o físico, dando aquilo que a gente está necessitando. Qual que é o problema disso aqui, igreja? O problema é, olha só a resposta, versículo 4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Primeira lição que a gente vai aprender aqui: Satanás, ele é astuto.
ele nos leva para o deserto, para nos tentar e nos provar. Ele não vai provar a gente dentro da igreja, ele vai provar quando a gente está sozinho. Amém? Primeira coisa. Segunda coisa que a gente aprende agora com Jesus: de que maneira combate Satanás? Com a palavra de Deus. Amém? Jesus não usa nem o poder sobrenatural para combater Satanás, ele usa a palavra de Deus, coisa que hoje em dia está sendo rejeitada. Há muito poder, não sei que tipo, porque o poder que Deus nos deixou está na palavra. As pessoas estão com muito poder e sem palavra, não sei de onde vem esse poder. Amém? Muita ficção, muito modismo, muita ilusão, não sei de onde vem isso. Porém, a palavra de Deus diz que Jesus diz o quê? Jesus afirma, está escrito, ou seja, está na palavra. Isso está lá em Deuteronômio 8:3, viu, igreja? Essa é a resposta do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a primeira tentação, Jesus passa por ela facilmente, demonstrando para Satanás que nós não necessitamos dos prazeres da carne, mas nós necessitamos assim da palavra de Deus. De nada adianta um corpo saudável sem a presença de Deus. Amém? No versículo 5, a palavra diz o seguinte: o diabo então ele desistiu, ele viu que na parte física, na parte natural ali do corpo mesmo, ele não conseguia tentar Jesus. Então ele partiu para a segunda etapa. Amém? Diz assim, ó: então o diabo conduziu a cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e desafiou-o: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Por que, igreja? Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as mãos eles sustentarão para que jamais tropece em alguma pedra. Igreja, olha que interessante. O Satanás ele é muito astuto. E aí o que ele faz? Ele parte para a palavra. Já que ele tentou Jesus de uma forma e ele viu que Jesus levou para o campo da palavra, o que ele fez? Vou tentar ele na palavra. Mas a gente sabe muito bem que o inimigo, igreja, ele conhece a palavra, mas ele é mentiroso e astuto. E você vê que hoje em dia não mudou muito essa coisa. Ainda tem lugares onde é usada a palavra, mas de uma maneira distorcida. E a gente vai agora ver, segura aí onde a gente está, e vamos analisar a palavra que o Satanás citou para o Senhor Jesus. Amém? Está lá em Salmo 91. Olha que interessante. Salmo 91. Vamos voltar para Salmo 91 e segura aí que a gente já volta para cá. Amém? Salmo 91. Diz assim no versículo 9 do Salmo 91: portanto afirmastes: o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Igreja, Satanás citou isso, sim ou não? Sim. Mais ou menos. Presta atenção no que Satanás fez. Olha aqui. Se tu és, Mateus 4:6. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. Olha o que Satanás falou que está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Olha o que está escrito. Olha como é que Satanás é astuto. Porque aos teus anjos ele dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Viu a diferença? Viram? Viram nada, né? Parece que está igualzinho, parece? A diferença total está aqui, ó. Em todos os seus caminhos. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo?
que Ele nos guarda quando a gente está andando nos caminhos dele. Deus não guarda ninguém fora da sua palavra. Deus não guarda ninguém em desobediência. Porém, se Jesus, ele faz o que Satanás disse, ele iria estar em desobediência, sim ou não? Sim, por quê? Porque Jesus diz no versículo 7, contestou-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o que ia acontecer? Se Jesus se joga lá, ele ia, na verdade, desobedecer, porque estaria tentando ao Senhor. E o texto não diz para ninguém tentar a Deus. O texto diz, se a gente estiver andando nos caminhos do Senhor, Ele vai nos guardar. Então você vê como que Satanás é astuto. Ele pega a palavra, ele muda a palavra, ele nos passa a palavra, e às vezes, se a gente não estiver muito atento, a gente não consegue compreender a diferença do que está escrito, né? Assim como ele pegou, se a gente pegar os 10 mandamentos, né, da palavra de Deus e os 10 mandamentos da catequese, vai estar distorcido desse mesmo jeito. Se você lê, você não percebe, mas quando você presta atenção, distorcer o negócio ali. Mas as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem ver. Por quê? Satanás, ele é especialista nisso, em distorcer a palavra de Deus. É por isso que hoje nas igrejas a gente vê tantas coisas acontecendo. Por que, igreja? Presta atenção. Jesus, ele não veio para nos dar uma boa vida. Não, ele veio para nos dar uma vida em abundância. Então é diferente uma boa vida e uma vida com abundância. Às vezes a gente acha que Jesus veio para resolver os nossos problemas. E a gente aprendendo isso, onde que a gente está aprendendo isso? Dentro da igreja. Com o quê? Com uma teologia errada. O que é uma teologia errada? É um estudo da palavra distorcido. E a gente então vem para a igreja e a gente fala, nossa, agora estão resolvidos todos os meus problemas. Agora acabou tudo que eu precisava, eu encontrei, porque agora eu vou ter um carro, agora eu vou ter uma casa, agora eu não vou ficar mais doente, agora eu vou ter um emprego bom, agora meus problemas acabaram. Está parecendo que encontrou as organizações Tabajara, né? Seus problemas acabaram. Não, igreja. Jesus não é as organizações Tabajara. Ao contrário, Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então veja bem, ao contrário do que a gente aprende, quando a gente chega em Deus, confessa Ele como o Senhor e Salvador de nossas vidas e demonstra isso para o mundo, o que vem em seguida? As provações e as tentações. E é necessário passar por isso. Por quê? Enquanto a gente não passa por essa parte, a gente não rompe. E veja bem que a palavra de Deus diz que o Senhor passou quantos dias? 40 dias. E para Deus, igreja, 40 dias e 40 anos não muda nada. Em 40 minutos não muda nada. O que eu estou dizendo com isso? Jesus passou 40 dias, mas tem gente que já está quase há 40 anos tentando passar por isso. Tem gente que vai ficar 80 e não vai passar por isso. E o que acontece, pastor? Presta atenção. Um dos mandamentos da palavra do Senhor é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, porque eu me amo, porque eu amo a minha pessoa, eu quero o que para mim? O melhor. Ninguém quer o pior para si mesmo, quer? Não, eu quero o melhor. E o melhor que nós podemos ter, o que é? Deus em nossas vidas. A melhor coisa que nós podemos ter é Deus em nossas vidas. Para isso aí, mano. E aí, quando a gente tem Deus em nossas vidas, que é o melhor para nós, a gente, para amar o outro, quem tem que querer para o outro? Deus na vida dele também. Só que os crentes hoje, gente, estão de uma maneira tão egoísta que só querem Deus para si mesmo. Você não vê ninguém se esforçar para trazer alguém para Deus. Se esforça para tudo. Se eu falar aqui, ó, vamos fazer um propósito de Deus aqui, vai ser 12 meses de contribuição com R$1.000, 12 mil reais, e ano que vem Deus te dá 50 mil. Todo mundo se esforça para trazer milão aqui por mês. Todo mundo quer.
Agora vamos fazer a campanha da saúde. Você vai vir aqui 7 dias e sua saúde vai ser restaurada. Todo mundo vem. Agora a campanha da casa própria. Campanha do seu. Presta atenção, toda campanha é em prol de alguma coisa para mim, que é uma das tentações de Satanás. Você nunca vai ver a campanha da saúde ao próximo. Alguém já viu? Campanha da casa própria do outro. Alguém já viu? Nunca vê. Sempre é algo relacionado a nós. Só que a palavra de Deus nos ensina a fazer o quê? Para as outras pessoas, aquilo que nós queremos para nós. Então, é um egoísmo extremo quando a gente pensa assim, ó. Eu estou numa igreja legal, eu estou ouvindo um ensino legal e eu vou para o céu. E o resto? Não tem nada com isso. O resto, se quiser se vira, porque eu não tenho nada com isso. Quando a gente pensa assim, o que a gente está fazendo? Pecando. Desobedecer a palavra de Deus é pecado. A palavra de Deus fala aí de pregar o evangelho a toda criatura. A palavra de Deus fala amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você está amando uma pessoa sabendo que ela está indo para o inferno? Que amor é esse? Que diabo de amor é esse? Como é que você pega uma pessoa que você sabe que ela está tendo um ensino teológico errado, que está levando ela para as trevas? Mas está na igreja, deixa ela lá quietinha, não tem problema nenhum. Que tipo de amor é esse? Que você sabe que as pessoas estão indo para a perdição e está achando que está tudo normal porque você não está. Porque comigo está tudo muito bom, muito bem. Porque eu estou no caminho certo. Isso, igreja, é algo terrível. E a gente precisa mudar esse nosso coração. É por isso que no início das igrejas, na igreja de Atos, por que a igreja crescia tanto? Porque o povo queria que as outras pessoas que não conheciam Jesus também o conhecessem. Por isso que a igreja crescia tanto. Por que quando a gente se converte, ou deveria ser assim, no início ali a gente quer tanto que as pessoas, vivam o que a gente vive, e depois a gente cansa e deixa para lá e cada um por si? A gente não está agindo de acordo com a palavra de Deus. Então, que a gente possa compreender dessa maneira. Se eu tenho em Deus algo verdadeiro, puro, que me faz bem, para todos aqueles que eu amo, eu preciso querer o mesmo. Mas se a pessoa não quiser, qual que é a minha parte? Insistir. Falar, insistir. Quando a gente quer algo natural e a gente insiste, a gente não consegue? Sim ou não? Consegue. Tudo que a gente quer, a gente consegue. Você pega, por exemplo, as mulheres. Uma mulher que quer alguma coisa no seu casamento, alguma coisa que não seja espiritual, ela consegue. Se ela quiser levar um homem para uma festa que ele não quer ir, ela consegue? Consegue. Se ela quiser levar um homem para uma viagem que ele não quer ir, ela consegue? Consegue. Se ela quiser fazer uma dívida que ele não quer, ela consegue? Consegue. A mulher consegue qualquer coisa dentro de casa, mas ela tem que querer. Mas aí, às vezes, a proclamar o nome de Jesus, ela não consegue. Na verdade, não é que a gente não consegue. Na verdade, é que a gente não quer. A gente só não confessou com os lábios que não quer. Mas o que está dizendo que a gente não quer? As nossas atitudes. Por que eu não evangelizo o meu vizinho? Porque eu não quero. Por que eu conseguia trazer uma van cheia de gente de Tirapuã e eu não consigo trazer ninguém? Porque eu não quero. O dia que eu quiser, mas eu já falei, ele não quer saber. Que amor, hein? Que maravilha. É assim que a gente faz com os nossos também, não é? Quando você vai dar remédio para o seu filho e se não tomar o remédio ele vai piorar e vai morrer, você fala desse jeito: você quer tomar o remédio? Não quer, não tem problema não. Pode ficar sem tomar, não é assim que a gente faz? Claro que não. Você vai tomar sim. E tasca na boca dele, não é? Porque se ele não tomar o remédio, ele vai morrer. Agora, com as pessoas ao nosso redor, não. Eu tenho a solução lá, Jesus, viu? Se quiser, bem. Se não quiser, vai para o inferno. Olha que beleza. Que amor maravilhoso. Então a gente precisa o quê? Começar a compreender isso. Às vezes nós estamos em falta com Deus, porque nós estamos transformando a casa de Deus em um clube, e pior,
Um clube privado. O que é um clube privado? Só para os sócios. Ninguém mais chega, a não ser que seja convidado, né? Passe pelo crivo para poder entrar naquela sociedade. Isso é a maçonaria, gente. Isso aqui é igreja. Amém? Maçonaria é outro pega. Isso aqui é igreja. Isso aqui a gente tem que ir atrás das almas. Amém? E quem tem que ir atrás das almas? Nós mesmos. Exatamente. E a palavra de Deus diz o seguinte: os apóstolos, eles formavam as igrejas e os obreiros iam buscar as almas, porque os apóstolos precisavam o quê? Se dedicar ao estudo das escrituras. Por quê? Não adianta estar cheio de gente e ser tentado e não ter conhecimento da palavra para combater o mal. Então alguém precisa fazer o estudo, alguém precisa ensinar e outros, cada um faz uma parte. Só que a igreja de hoje aprendeu o quê? O pastor é o Deus da igreja. O pastor é o 10, ele é melhor que o Neymar. Ele tem que pregar, ele tem que tirar as ofertas, ele tem que cantar, ele tem que evangelizar, mexer na mesa de som e fazer a mídia. E fazer visita, e fazer tudo. É o 10. Se o pastor não tiver nada, isso é resolvido. Isso a gente precisa compreender. É um pensamento errôneo da nossa parte. Porque cada um de nós tem uma função no corpo. Enquanto um está fazendo uma coisa, outro está fazendo outra coisa. Amém? E laranja gera laranja, limão gera limão, ovelha gera e pastor. Simples. Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, às vezes, a igreja não desenvolve em crescimento de membros e as pessoas culpam quem? Pastor. Mas é o pastor que tem que trazer outras pessoas? Não, vou explicar para vocês. Sai uma oferta lá na Havan, jogo de copo, R$ 29,90, taças de 180 por R$ 29,90. O que a gente faz? Avisa para todo mundo. Olha, lá na Havan está um espetáculo, R$ 29,90 jogo de copo. Se eu fosse, você não perdia. O que as pessoas fazem? Vão lá na Havan conferir e comprar. Por quê? Você falou tão bem do negócio, um jogo de copo, pensando num copo bonito, não sei o quê. Fez uma propaganda, as pessoas vão lá. Aí na igreja, você sai daqui cheio da presença de Deus. Sabe o que você faz? Vai para casa e não fala para ninguém. Não fala para ninguém que você saiu renovado, restaurado. Não fala para ninguém. É uma vergonha, igreja. É uma vergonha. Não é o Boris Casói, mas é uma vergonha. O povo do mundo vem para a igreja uma vez, recebe uma oração. Sabe de que ele sai? Nossa, mas foi bom, hein? Sai um alívio, sai um peso do meu. Sai falando quão bom foi estar um momento na casa de Deus. E a gente que vive isso, não fala isso para ninguém. Não abre a boca para falar sobre a maravilha que é estar nos caminhos do Senhor. E por que não faz isso? Vou explicar por que não faz isso. Porque ainda está no deserto sendo tentado por Satanás. Não desamarra esse capiroto, velho. Fica o dia inteiro abraçado com Satanás, o mês inteiro, o ano inteiro, a vida toda amarrado com Satanás. É assim que funciona, pastor. Vamos ver se é ou não. Não é o que eu estou falando, vamos ver se é ou não. Vamos ver se a hora que Jesus passou essa tentação aqui, ele continua embaraçado. Vamos ver? Continua o texto. Versículo 7. Contestou-lhe Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Agora vem a próxima cilada do Satanás. Então Jesus já passou por 3. Amém? Ou melhor, por 2. Vai para a terceira. Primeira, o físico. A segunda, o Satanás, ele pega e coloca em cash aquilo que a palavra diz. Ou seja, ele coloca a sua promessa sobre dúvidas. Exatamente isso. Se a palavra de Deus não diz que o Senhor vai sustentar se você cair daqui, então se joga. Mas a palavra de Deus diz isso? Não diz. Então ele vai pegar as promessas do Senhor, vai distorcer na sua mente e vai te tentar com isso. E aí isso vai fazer o quê? Tirar a sua fé. Vai colocar incredulidade dentro do seu coração. Que a vida com Deus é uma vida pela fé. Deus quer, e o Satanás quer tirar isso. Aí Jesus passou por isso tudo. E vem o versículo 8.
tornou. O que quer dizer tornou? Mais uma vez, de novo. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo, em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorasses. Outra coisa que Satanás faz, igreja. Ele é o pai da mentira e o pai do engano. O que ele está oferecendo? Aquilo que ele não pode dar. É exatamente isso que Satanás faz. Pastor, mas a palavra não diz que o mundo jaz do maligno? O que quer dizer o mundo jaz do maligno? O sistema do mundo, não o mundo. Amém? Então, quando o sistema do mundo quer colocar nas nossas escolas uma cartilha para falar que as nossas crianças podem ser o que elas quiserem, isso é Satanás que está por trás. Amém? Mas ele não é o dono da escola e ele não é o dono da cidade. Ele só é dono do sistema. Então o sistema é dele, mas o mundo é do Senhor. E o que ele faz? Nos oferece o mundo como se fosse dele, trazendo uma ilusão para as nossas vidas. E muitas vezes a gente é iludido. Olha, ele está fazendo isso onde? Dentro da igreja. Quantas vezes a gente vem para a igreja para... nossa, né? Agora vai ser empresário, agora vai ser dono de arte, vai ser dono do seu... Os testemunhos que a gente vê, né? Eu estava lá na sarjeta, não tinha nada, agora eu fiquei rico. Porque Deus fez isso comigo? Não, igreja. Claro que Deus pode fazer, pode, mas isso aí nunca foi a prioridade de Deus, nos trazer riqueza, nunca foi. Deus não vai seduzir a gente com riqueza. Isso é sedução de Satanás, não é? Se você vem para a igreja, você fica rico. O que é que o Satanás fala? Se prostrado me adoraste, você vai ficar rico. Versículo 10. Ordenou-lhe Jesus: vai, Satanás, porque está escrito. Novamente Jesus usa o quê? Nas 3 tentações Jesus usou o quê? Olha só. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirás. Agora tem um negocinho complicado aqui também. Não é só adorar, é servir. Então tudo que eu estou fazendo, igreja, eu tenho que fazer servindo ao Senhor. De que forma é isso então? Isso é complicado, e agora complicou, hein? O que a gente precisa compreender? Tudo que a gente estiver fazendo tem que ter propósito. Veja bem, vamos falar de serviço. Eu estou no serviço. Qual que é o propósito de estar nesse serviço? Eu ganhar dinheiro para poder comprar algum bem. Que propósito é esse? Seu ou de Deus? Seu, nosso, exatamente. Agora, Deus te coloca num lugar complicado, e aí você tem a oportunidade de falar dele para as pessoas que estão ao seu lado. Às vezes você não vai falar nada, não tem problema não. Às vezes você só vai mostrar, você só vai ter vida. Então Deus está te dando a oportunidade de, com a sua vida, você alcançar as pessoas que estão ao seu lado. Tem propósito nisso? Tem. E o salário seu? Consequência da sua obediência. Estão entendendo? Então o intuito principal não é o salário, é o propósito. E o salário? Consequência de obediência ao propósito. Simples de tudo, amém? Mas a gente não consegue compreender, porque não é só adorar, é adorar e servir. Então a gente tem que servir a Deus e não a Satanás. Mas muitas vezes a gente está adorando a Deus e servindo Satanás. Como assim, pastor? Vem dentro da igreja, adora o Senhor e sai lá fora e trabalha para Satanás. O que é trabalhar para Satanás? É trabalhar no contra. A sua vida, ela está aproximando as pessoas de Deus ou ela está afastando as pessoas de Deus? De que maneira isso está sendo feito? Então a gente precisa o quê? Compreender de que maneira Deus está nas nossas vidas, de que maneira eu estou servindo e a quem eu estou servindo. Porque Satanás é astuto. Você vai servir ele achando que está servindo a Deus. Quantas pessoas servem a Satanás achando que estão servindo a Deus? Vocês lembram quantas pessoas eram mortas em nome de Deus? Né? Ah não, Deus não quer. Paulo, por exemplo,
Paulo estava matando os primeiros cristãos em nome de quem? De Deus, com a convicção no coração que estava trabalhando para quem? A Deus. Então muitas pessoas estão vivendo dessa forma. Eles acham que estão trabalhando para Deus, que estão servindo a Deus, mas na verdade não estão. Vamos finalizar isso aqui? Olha só. Ordenou então: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirá. E assim o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Lá no texto de Lucas capítulo 4 diz assim: o diabo deixou por um momento. Amém? O que isso quer dizer, igreja? O diabo ele vai tentar novamente. No momento oportuno ele volta. Então, cuidado. Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. O que Jesus fez? Resistiu. O que o diabo fez? Até o momento oportuno. Quando a gente menos espera, está de volta o Satanás. E aí, igreja, olha que interessante. Acabou a tentação, acabou esse processo. Versículo 12. Jesus, entrando e ouvindo que João estava preso, voltou para Galileia, deixando Nazaré para habitar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Assim, cumprindo-se o que fora dito pelo profeta: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo jazia nas trevas, mas viu grande luz. E aos que estavam detidos em região da sombra da morte, a luz raiou. O que a palavra está dizendo, igreja? Saiu da tentação, onde que ele foi? Foi ser luz. Agora ninguém me segura. Agora acabei de vencer o Satanás, vou para casa porque a vitória é garantida. Só vitória, só vitória. Não. Agora que eu venci o Satanás, agora eu vou para onde? Agora que eu vou ganhar. Agora eu vou transformar as trevas em luz. Com o quê? Com a minha vida. A luz chegou. Não está dizendo que ele falou, não. A luz chegou. E no versículo 17, presta atenção. Por que eu falei no início do culto? Ficou meio complexa a pregação, mas por que eu falei no início do culto? Que a gente muitas vezes ainda está amarrado nas tentações. Porque quando Jesus acabou as tentações que ele fez, primeiro foi ser luz e depois, versículo 17. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém, igreja? Não entendi. Você não está pregando ainda? É porque você está amarrado com Satanás no deserto. É por isso que você não está falando das boas novas. É por isso que você não está levando o evangelho adiante. É por isso que você não está pregando o arrependimento. Amém? E o negócio é bem simples. Qual que é a pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É simples. E que tipo de arrependimento? Eu vou explicar isso aqui, gente. Você vai pregar, está lá a pessoa toda arrebentada, caminho à destruição. Você vai para a gente, você está sendo destruído por você mesmo. Se arrepende desse caminho que você está aí, porque tem um caminho muito melhor, que é o Senhor Jesus. É o caminho da vida. Por que está falando se arrepender? Se arrepender aqui, às vezes a gente pega isso na mente e fala assim: não, ou se arrepende ou vai para o inferno. Isso aqui não é nada disso. O arrepender é reconhecer que o caminho que a gente está andando está errado. Então, enquanto a gente não se arrepende, a gente não muda. É por isso que a palavra de Deus fala: arrependei-vos. Por que tem tanta gente na igreja e está igual sempre foi? Porque não se arrependeu, só veio para a igreja. Então, por isso que a palavra de Deus fala de arrependimento, porque tem que mudar o procedimento, e só vai mudar se arrepender, né? O que roubava, não roube mais. Isso todo mundo sabe, né? Quem de nós roubava aqui? Tem algum que roubava? Então, tranquilo. Agora vamos mudar para facilitar para nós lá. O que era chato, não seja chato mais. Tinha algum chato para você levantar a mão, não? Então esse aí precisa mudar, né? O que era arrogante, não seja arrogante mais. O que era inconveniente, não seja inconveniente mais. O que era rebelde, não seja rebelde mais. O que não aceita o que ninguém fala, passe a aceitar. É disso que o texto está dizendo. Porque
Porque fica muito fácil, né? Aquele que roubava, não roubava, eu nunca roubei mesmo, estou tranquilo. Não é disso que o texto está dizendo. Né? Aí ele se apega em coisinhas. Né? Aí o cara está lá, o que bebia não bebe mais, o cara está bebendo. Não é isso não. Né? O que fumava está fumando. Teve um dia que eu fui buscar um cantor lá, não lembro do qual, não lembro sim. Foi o. Deixa eu lembrar aqui. Carreiro e Capataz. Fui buscar eles. E ele sabia que eu era pastor, né? Nós estávamos conversando de igreja. Aí o empresário dele falou: você pode parar no posto ali que a gente vai pegar uma Heineken para os meninos que eles querem beber? Eu parei no posto, foi lá, ele foi lá, comprou a Heineken, trouxe. Aí um dos outros caras falou assim: ai pastor, mas você parou no posto para eles comprar cerveja? Eu falei: quem dera a cerveja fosse o pior dos pecados deles, né? Quem dera. Aí já ficou aquele clima, né? Eu falei: quem dera, se fosse isso estava muito fácil para resolver, né? Só era eu não ter parado e todo mundo estava no céu, né? Mas é bem pior que isso. Tem que mudar todo o procedimento. Acabou aquele silêncio dentro da van assim, mas mais ou menos está assim dentro da igreja. O povo está achando que está assim. Ah, qual que é o seu problema? Não, o problema é que eu ainda estou bebendo, não é não, filho. Ixi, não é esse problema não, né? Eu lembro de uma certa passagem, um pastor estava orando por uma senhora e a senhora confessou um pecado para ele, e a senhora falou assim: nossa, pastor, eu queria confessar um pecado. E eu já falei que o pastor ele é o último a ser comunicado, mas o primeiro a saber, porque o Espírito Santo fala. Aí ela ela falou assim para o pastor assim: pastor, eu tenho um grave problema, não sei o que. Ele falou: quem foi? Ah, eu ainda fumo. Ele falou assim: não, irmão, esse não é o seu problema não. O seu problema é que você ainda vai pro forró e fica com o marido dos outros. Esse é o seu problema. Aí vocês entendem a situação? A mulher ia para os forró e ficava com o marido dos outros. E ela achando que o problema dela era fumar com cigarro. Então quer dizer, às vezes a gente pega um problema que não é o nosso problema e acha que aquele é o nosso problema. E se esconde atrás daquilo. Mas quando na verdade o nosso problema não é esse. O nosso problema é outro bem pior. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah não, mas eu estou na igreja, eu já me arrependi. Não, às vezes não se arrependeu. Por que não se arrependeu? Porque não mudou o procedimento. Moisés, vou ter que falar mais, não é possível. Moisés, 80 anos, qual foi o problema do Moisés? 40 anos lá no Egito, 40 anos no deserto, fugindo do Egito, depois 40 anos de exílio levando o povo, não é isso? 80 anos de tratamento. 80 anos de tratamento. Moisés entrou na terra prometida? Então, sinal, faltava alguma coisa, né? 80 anos de tratamento. Qual que era o problema de Moisés? Brabo. Viu lá o irmão sendo açoitado, quebrado, aí matou o cara. Não é isso? Só que a palavra de Deus fala que Moisés era o pai da paciência. Nunca houve um homem tão passivo quanto ele nasceu. Nossa, o cara é brabo, como é que ele pode ser manso ao mesmo tempo, né? Não é uma coisa estranha? O cara é o mais manso que joga na terra, mas o cara tem um problema de brabeza, que vez quando mata os outros. Ele é manso e mata as pessoas, porque também não é manso e matar ninguém, né? Ele é manso e fere a rocha com raiva. Nunca vi ninguém manso ferir a rocha com raiva. Então o que acontece? Ele aprendeu a controlar, mas ele não foi curado, só aprendeu a controlar. Então, no momento de raiva, eu consigo me controlar mais ou menos, mas dependendo do jeito que me cutuca, eu me descontrolo. Foi curado? Não, só se controlava. E tem gente que está assim dentro da igreja. Tudo que era, só aprendeu a se controlar, mas se mexer na ferida, o demônio pôr para fora. É desse jeito. O irmão está lá, chega com a auréolazinha para falar: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Chega, está brilhando. Mas senta, anjinho. Aí você, olha, começa o confronto, você vai para o olho e começa a vermelhar. Começa a sair fogo, você vai, gente do céu, já está quase pulando para fora. Tem hora que o pastor tem que parar de aconselhar, que vai pular para fora daqui a pouco. É verdade, porque o capiroto está lá dentro, só não estava sendo confrontado. No momento que confrontou, o capiroto pulou para fora. É desse jeito. Tem gente que é assim. Eu gosto da fala, né? Quanto mais irritado a fala, é melhor. Sabe disso? As pessoas mais bravas, mais ruins, só que elas falam assim: ai, sim, claro, querido. O fujo é dessas pessoas, gente.
vozinha mansa, e parecendo que está morto, fuja dessas pessoas. Isso está com alguma coisa lá enrustida, se pular para fora, ninguém segura. É assim que funciona. Então, aqueles que serão mais agitados, que você fala uma coisa e já responde, esse aí é mais tranquilo. Acabou, acabou. Agora, esses que ficam fingindo de bonzinho, isso guarda uma raiva no coração que não passa nunca. Então, cuidado com essas pessoas. Então, o que aconteceu com Moisés? Paciência com tudo, mas a hora que era confrontado, o povo está lá aborrecendo ele, negócio da água, vai sair água, não sai água. O senhor fala assim, ó, fala com a pedra que ela vai sair água. E ele está lá, ficou nervosinho, que ele veio dando duas cacetadas lá. Pá, vocês querem? Passa. Era para bater na pedra? Não. Era para falar com a pedra. Quem que era a pedra? Jesus. O cara bateu em Deus. Herdou a terra prometida? 80 anos perdido. Ah, no entanto, eu não sou Moisés. Não é, mas você já faz tempo que você está na igreja e não resolveu ainda, né? Está esperando o quê? Quantos anos você está esperando para resolver o seu problema? Amém? E vocês entenderam o que eu estou falando, né? Presta atenção, às vezes o seu problema não é o que você quer resolver, não. Às vezes você está lutando para resolver um problema que não é esse o seu. Tem muita gente correndo atrás de um problema aí que não é o problema. Ah, eu estou com isso, não é esse problema que eu estou falando aqui, não. Eu estou falando que está contrariando a palavra de Deus. Também não estou falando disso aí, não. Então, presta atenção. Quando você sair desse deserto, vai dessa tentação, dessa provação, por que está? Porque aqui, igreja, Jesus passou pelos 3 processos com louvor, passou vitorioso. Amém? Às vezes, por que eu não consigo pregar a palavra ainda? Porque eu não passei pelos processos. Às vezes eu passei, mas no momento oportuno Satanás voltou, aí já me pegou de novo, eu estou lá no embate com Satanás. Amém? Não é que você está derrotado, às vezes você está lutando. Mas, gente, Jesus nos fez para ser o quê? Vitoriosos. E não ficar só lutando. Tem que lutar, mas a luta é para vencer. Uma hora vai ter que vencer isso aí. Mas enquanto não vence, não rompe. E aí que é o fruto. Qual que é o fruto? O fruto do vencedor. Simples. E daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E caminhando junto ao mar da Galileia, viu Jesus 2 irmãos chamando Pedro e André, que lançaram no rede ao mar, pois eram pescadores. Olha a evangelização de Jesus, dá uma olhada na evangelização. Então Jesus disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles deixaram a rede e seguiram Jesus. Estão entendendo o que eu estou falando? Jesus não chama. Olha, Pedro, fala para você, André, é uma coisa boa, rapaz. Eu sou filho de Deus. Pode até você não acreditar, mas eu sou filho de Deus. E Deus também, Jesus te ama. Eu te amo. Jesus tem o melhor para a sua vida. Se você quiser, você pode me seguir. Não. Por quê? Jesus estava pronto, cheio do poder. A sua palavra saía poder. Então não tinha conversação. É a vida. Acabou de vencer o Satanás, acabou de vencer as tentações. E a palavra de Deus não está falando aqui, não. É lá, Lucas capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. Jesus acaba de vencer o diabo. Na mesma situação. Só para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, para não pegar o andando. Aqui é Lucas que escreveu a mesma situação lá de Mateus. Então ele acabou de falar que Jesus foi tentado, acabou de falar tudo, é tudo igualzinho. Aí segue o texto. Aí acabou de ganhar, diz assim, ó, versículo 13: assim tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo fez o quê? Afastou-se dele até o momento oportuno. Então Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua. Por quê, gente? Como é que ele saiu de lá, igreja? No poder do Espírito. Capítulo 4, versículo 1. Jesus foi batizado, a pomba do Espírito, a pomba representando o Espírito Santo veio sobre ele. Deus fala: esse é meu filho que é me comprazo. Ele inicia o pega. De que forma que ele inicia? Capítulo 4, versículo 1. Pleno do Espírito Santo, retornou Jesus do Jordão. Vocês estão entendendo? Por que ele venceu as tentações? Pleno do Espírito Santo. Aqui nós estamos falando do Jesus homem. Então Jesus homem, ele precisava do Espírito de Deus junto com ele. Amém? Da mesma maneira. Por que a gente não está rompendo? Por que a gente não está vencendo Satanás? Lutando sozinho, com um esforço
humano. E aí não vai conseguir vencer. Mas então como é que a gente tem que lutar? Pleno do Espírito Santo. E como é que a gente tem que sair dessa luta? Pleno do Espírito Santo. Vou te falar um negócio. O Espírito Santo não é munição nem combustível, não. Não entendi, pastor. Munição acaba quando nós está ganhando. Combustível também, mas o Espírito Santo não. Do mesmo jeito que você entrou derramando, você vai sair derramando. Você entrou cheio, você sai cheio. É assim que funciona. Amém? Então, quando está guerreando, a gente precisa o quê? De estar pleno do Espírito Santo. Ou a gente está com Deus, igreja, ou a gente não vai vencer batalha nenhuma. Ou a gente está com Deus, ou a gente não vence tentação alguma. Porque o Senhor Jesus falou assim: eu venci, vocês também venceram. Mas é com Ele, porque Ele venceu e nós vencemos nele. Amém? A gente não venceu separado dele, é nele que nós vencemos. Então, se nós precisamos vencer alguma coisa, é com Ele, porque Ele venceu. Amém? Agora, se a gente ficar guerreando, lutando, batalhando sozinho, infelizmente a gente não vai conseguir vencer as tentações. E enquanto não vence a tentação, o que acontece? O que acontece, igreja? Vamos olhar? Vai ter cadeira vazia na igreja. Enquanto a igreja não vencer o deserto, vai ter cadeira vazia na igreja. O dia que a igreja vencer o deserto, todo mundo vai ocupar a cadeira do lado. Por quê? Você vai falar para o irmão assim: vamos comigo para a igreja. O que o irmão vai falar? Quando Jesus falou para Pedro e para o André: vamos comigo, o que eles falaram? Vamos de novo. Acho que a gente não leu, não leu, não. Vamos voltar lá para Mateus. Deixa eu terminar isso aqui, meu Deus. Vamos lá para Mateus 4. Vamos lá? Versículo 19. Então Jesus disse para eles: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles fizeram o quê? Imediatamente deixaram as suas redes, seguiram Jesus. Vou falar um negócio para você: quando você estiver cheio do Espírito Santo, quando você passar a tentação, você vai chamar as pessoas não vão ir para a igreja só de que as mulheres, não. Elas vão largar o que estão fazendo para vir com você. Amém? Por que não vem? Ah, pastor, eu queria ir domingo, mas domingo eu tenho que pagar da minha avó. Ah, domingo eu tenho que vacinar meu avô que morreu. Ah, domingo não sei o que. Por isso que não vem, porque tem sempre alguma coisa para fazer. Agora, quando você estiver cheio do poder do Espírito, eu tinha que fazer isso, mas eu não vou com você para a igreja. Assim funciona. Amém? Então, para de ser espiritual e começa a medir o seu fruto. O que eu falei na pregação de quinta-feira? Começa a enxergar o fruto. Pelo fruto a gente vai saber de que maneira está. Amém? Eu ia falar mais um pouco para explicar isso aí, mas eu vou finalizar. Então, pelo fruto a gente vai conhecer. Pelo fruto conhecereis a árvore. Pelo fruto você conhece a árvore. Então, o que você tem que fazer? Analisa o seu fruto. Por aí você vai saber de que forma você está com Deus. Porque às vezes a gente analisa a nossa vida com Deus sem analisar o fruto. E dependendo da análise, eu estou voando. Tem hora que eu faço uma análise para a gente sair. Estou com a coceira aqui, será que é asa nascendo? Mas quando vai analisar o fruto, fala: vixe, está ruim. Né? Então é assim que a gente precisa analisar o fruto. Ah, não, já venci as tentações, ótimo. Cadê o fruto dessa passagem que você venceu as tentações, que você saiu do deserto? Quando Jesus saiu do deserto, qual foi o fruto? E foi e pregou o evangelho para todo mundo. E quando ele pregava, depois em casa vocês lêem esse texto aqui, comparado, né, pastor? Eu não sou obrigado a ler para vocês. Então, em casa vocês acabam de ler esse texto aqui. Lá vai falar assim: ó, e quando ele pregava, as pessoas se espantavam. Quanta autoridade há no que ele está pregando. Ficavam todos maravilhados com o conhecimento e a autoridade da pregação dele. Aí eu vou falar para vocês: você acha que não tinha nenhum fariseu, nenhum rabi que pregava com eloquência naquela época? É claro que tinha. Mas o que ele tinha? Ele estava pleno do Espírito. Então é o poder que estava nele que emanava para as pessoas, que faziam com que elas se impactassem. Não era a teologia, a forma de falar ou o estilo da pregação. Era o que tinha dentro dele. Amém? E é isso que vai impactar as pessoas com o que está dentro de nós. Quando a gente estiver pleno do Espírito, a gente vai falar algo e as pessoas vão querer aquilo. Mesmo que sejam assim. Olha só a pregação, igreja. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Os dois estão junto ao mar pescando. Jesus fala assim, chega perto dos caras: vinde a mim, eu vos farei pescadores. O cara pega imediatamente,
larga tudo que está fazendo e segue Jesus. Vocês estão entendendo? Eles não perguntaram quem que você é, da onde que você vem, já te vimos. Não, ele não era conhecido ainda, ele estava acabando de começar o seu ministério. Então não era nenhum famoso, não era nenhum midiático, não, ninguém sabia. Mas olhar, o cara passa e fala: por isso vocês vêm comigo, mas emanava o poder de Deus dentro dele. A palavra de Deus é bem clara, fala que aquela região estava em trevas e chegou o quê? A luz. A luz precisa falar: oi, estou clareando aqui, sou eu, a luz. Não, está tudo escuro, a luz chega, faz o quê? Acendeu, não precisa de falar nada, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Chegou luz, todo mundo sabe, né? Eu nunca vi uma sirene, nasceu o sol, não. A hora que o sol nasce, todo mundo está vendo, está claro, nasceu o sol, pronto. Filha, abre a janela lá, vê se já clareou. Clareou. Nunca vi ninguém, pergunta para o sol se ele já veio. Não, clareou, luz é luz, chegou a luz, acabaram-se as trevas. Amém? Coloque de pé, vamos adorar o nosso Deus.